A paz do Senhor, meus queridos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, que Deus vos abençoe poderosamente no nome poderoso de Jesus. Desde já quero compartilhar com os irmãos e as irmãs mais um testemunho, uma revelação, o qual Deus me dera por esses dias. Primeiramente, quero ler uma passagem que está registrada no livro de Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 18, que vem a nos falar. E o anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Oh, glórias a Deus! Meus queridos irmãos e amantes da Palavra de Deus, Deus me dera uma revelação por esses dias, que eu estava entrando dentro da igreja, e ao entrar dentro da igreja, queridos irmãos, ao contemplar o altar da igreja, ali havia um pastor, esse pastor era famoso, e era dos Gideões, muito conhecido em todo o Brasil, em todo o mundo, e ele estava ministrando em cima do altar. E eu cheguei mais perto, e ele estava assim meio assim descomportado, farrapado de qualquer maneira, a roupas de qualquer maneira, o colarinho arribado, como se tivesse ressaqueado, queridos irmãos, e estava pregando a palavra de Deus desta maneira. E de repente entrou uma mulher dentro da igreja, e esta mulher estava vestida de uma roupa de dormir, um bibedol, um shortinho tão curto que parecia uma calcinha e uma blusinha de alça quase transparente, e entrou dentro desta igreja. Era uma mulher bastante vistosa, né? Uma mulher bastante agradável ao olhar, uma mulher bonita, mas estava com uma roupa íntima, uma roupa de dormir, que eu aconselho o crente verdadeiro, lavado e remido, não deve dormir com uma roupa dessa, pois é festa de prostituta. E ela entrou dentro desta igreja e de repente ela senta e ninguém fala nada, as pessoas que estavam na igreja não falaram nada ao ver aquela mulher entrando dentro da igreja. E eu fiquei observando, ela sentou, e de repente ela ficou incomodada e levantou e foi em direção do altar, onde o pregador famoso estava a ministrar. E de repente ela sobe em cima do altar e aquele pregador estava sentado, já ele não estava em pé ministrando, mas estava a ministrar sentado, assim meio com o colarinho arripado, a roupa amarrotada, e aquela mulher de umas roupas de prostituta, com um bebidol, uma roupa de dormir, quase transparente, curta, subiu em cima do altar e algo caiu da sua mão e ela apanhou e ficou numa postura muito sensual na frente daquele pastor. E aquele pastor continuou pregando e ele não disse nada. De repente aquela mulher desce do altar e entra e senta novamente. E eu entrei dentro da igreja, cheguei em direção daquela mulher, porque eu não estava aguentando vendo a situação ridícula que aquele povo estava tolerando o comportamento daquela mulher. Desde o diácono que fica na portaria, desde os membros que estavam na nave da igreja e o próprio sacerdote, o pastor daquela igreja, estava tolerando esse comportamento, o comportamento de Jezabel, espírito da idolatria e da prostituição. Estavam tolerando Jezabel dentro da igreja, estavam tolerando a imoralidade, a licenciosidade, a libertinagem, queridos irmãos, estavam tolerando a nudez dentro da casa de Deus. E eu cheguei até naquela mulher e disse para ela: você não sabe que você está com a roupa indevida de estar no culto? Olha para suas vestes. Suas vestes são roupas de dormir, um bebidol, muito curta e quase transparente, e isso não é roupa para você estar na igreja. Por favor, vá para sua casa, veste uma roupa comportada e venha para a igreja depois. E aquela mulher saiu, e eu saí acompanhando ela, e depois eu vi uma lanchonete, estavam vendendo lanche, e as pessoas comprando, e de repente uma criança no meio da multidão sai gritando em direção da rua, chorando. E eu ataiei aquela criança, peguei aquela criança e perguntei: quem são os pais desta criança? E de repente uma gritou dentro do carro: sou eu.
estava comendo dentro do carro e deixou a criança sozinho no meio da multidão, e ele estava indo em direção do trânsito, onde a rua estava movimentada, prestes a ocorrer um acidente com aquela criança. Meus amados irmãos, e de repente no meio da multidão caiu um limão. E eu peguei aquele limão e disse: quem deixou cair esse limão? Foi uma menina. E ela disse: eu deixei cair esse limão. E eu peguei: você joga o limão no lixo, não desta maneira no pátio da igreja. E ela ficou com a cara fechada, furiosa e zangada comigo, porque eu lhe chamei a atenção. E aqui foi a revelação, a visão que Deus me dera, meus amados irmãos. E aqui eu aprendo algo muito importante. A mulher nua, seminua que entrou dentro da igreja é a Jezabel, é espírito de Jezabel, demônio da idolatria e da prostituição, que está levando muitas pessoas ao adultério e à prostituição, adulterando seus corpos em se vestir como as pessoas do mundo. E o que me chama a atenção é que a igreja tolerava esse espírito. A igreja tolerava a imoralidade. A igreja tolerava a nudez. A igreja tolerava a prostituição e o adultério, começando dos membros até o sacerdote, o pastor daquela igreja, pois ninguém falara nada, meus queridos irmãos. E isto é a situação da igreja moderna. Muitos estão tolerando o espírito de prostituição, de adultério. Muitos estão tolerando a nudez dentro da casa de Deus, e os sacerdotes estão acomodados, a membresia estão acomodados, ninguém protesta, ninguém fala nada, ninguém diz nada, não chama atenção, não repreende, não exorta, não redargua. As pessoas dentro da igreja deixam viver de qualquer maneira, se comportar como querem, se vestir como querem, andar na sua nudez com as suas vestes de prostituta, estão tolerando Jezabel dentro da casa de Deus. E quando eu saí e vi as pessoas comprando lanche, e aquela criança no meio da multidão saindo e gritando e berrando, indo em direção do movimento da rua, preste a ocorrer um acidente com aquela criança. E eu perguntei: quem são os pais desta criança? E os pais estavam dentro do carro comendo. Meus amados irmãos, aqui significa que muitos pais estão deixando as crianças fazer o que querem na casa de Deus. Muitos pais estão deixando as crianças, queridos, solto dentro da casa de Deus. Não estão preocupando com a sua criação. A Bíblia diz para nós ensinar o caminho do Senhor que se deve andar, para que quando ele se envelhecer, não se desviará do caminho do Senhor. As pessoas estão deixando a criança usar telefone, celular dentro da casa de Deus. Elas não estão se preocupando com o ensinamento das crianças. Estão deixando de qualquer maneira, e a criança sai berrando, gritando, desnorteado, desorientado, porque o fim daquilo é a morte. Se não tivesse entalhado aquela criança ia ocorrer um acidente na rua. E os pais não estão nem aí. É isso, queridos irmãos. Se você não ensinar a sua criança o caminho do Senhor, não ensinar ela a cultuar a Deus dentro da casa de Deus, ter temor e reverência ao entrar nos átrios do Senhor, o fim desta criança será a morte eterna. E quando a pessoa deixou o limão cair, e eu peguei e repreendi, são as pessoas que não aguentam mais ser repreendidas. Você não pode chamar a atenção, não pode exortar e redargui-las, que elas logo ficam zangadas e furiosas, azedas como limão. Assim são esta geração de hoje, queridos irmãos. Muitos não querem ser mais repreendidos pela palavra de Deus. Querem viver de qualquer maneira, de forma relativizada, com suas próprias regras, com seus próprios caminhos feitos por elas mesmas. Mas eu quero dizer para você que o caminho é estreito e a porta é apertada. Jesus está voltando, queridos irmãos. Desperta enquanto há tempo. Desperta quanto há tempo, porque Jesus está voltando. Amém? Isto foi a revelação qual Deus me dera, que serve para o nosso elevo espiritual, para a nossa edificação. Que Deus vos abençoe poderosamente, em nome de Jesus. A quem que vos fala é o pregador Gleidson Leal.